O Supremo Tribunal Federal retomou há pouco a votação que vai definir o uso ou não de dados sigilosos do antigo COAF sem autorização judicial. Para a gente entender o que significa essa decisão, eu converso agora com o professor de Direito Processual Penal, Fernando Ideu. Oi, Fernando, tudo bom? Oi, Thalita. Boa tarde a todos. Já estava com saudade de vocês. Não é? Faz tempo que a gente não conversa. Explica aí pra gente. Ontem, Dias Toffoli deu o voto dele. Parece que não vai terminar ainda hoje. Vai ficar para a semana que vem essa decisão do STF. Mas qual o impacto que essa decisão pode ter nas investigações hoje? Imagino que não vai terminar hoje realmente, né? Já começou com um grande atraso. A sessão estava marcada, salvo engano, para uma. Demorou muito para começar. E os ministros com essa insistência em votos muito longos, né? Na leitura extensa dos votos, enfim, acho que não vai ser resolvido isso hoje. A questão principal sobre a atual UIF, né, antigo COAF, é a extensão, né, de como esses dados devem ser enviados ao Ministério Público e às autoridades competentes, né? Se bem é verdade que não é necessária ordem judicial para toda e qualquer informação por parte da Unidade de Inteligência Financeira, também não é razoável, e é uma medida extremamente autoritária, que o Ministério Público requeira diretamente a essa unidade de inteligência financeira os dados, né, bancários, fiscais, de uma pessoa específica, né? Eu acho que o que está em jogo aí é que essa unidade de inteligência financeira, que a Receita Federal, todos esses órgãos importantíssimos, né, de fiscalização e de transparência, não se tornem braços da polícia, braços do Ministério Público, com o objetivo de promover devassa na vida de pessoas. Esse é o ponto, né? Esses órgãos devem ter a sua autonomia, a sua liberdade de atuação, mas não podem ser transformados em mecanismos de quebra de sigilo. O Dias Toffoli votou ontem, pelo encaminhamento que ele deu e pelos outros ministros, o que conhecemos até agora. Qual você acha que vai ser o resultado dessa votação? Eu acho que a maioria dos ministros vai acompanhar o voto do relator, o voto do presidente Dias Toffoli, no sentido de que tanto a Receita Federal quanto a Unidade de Inteligência Financeira, que é o antigo COAF, podem enviar os seus relatórios, né? A Receita Federal faz lá representações fiscais para fins penais, sempre que ela encontra indícios de sonegação fiscal. A Unidade de Inteligência Financeira pode e deve enviar os seus relatórios com movimentações atípicas, né? No Brasil, vige esse sistema compulsório de notificação, então, seja bancos, seguradoras, joalherias, leiloeiros de arte, todas essas pessoas que costumam ter suas atividades, muitas das vezes usadas como tática de lavagem de dinheiro, são obrigadas a informar a UIF, e essa UIF, né, Unidade de Inteligência Financeira, deve sim enviar os seus relatórios. O que não pode é a polícia e o Ministério Público solicitar para essas entidades movimentação bancária e fiscal de pessoas por CPF, por exemplo, né? Eleger alvos e promover devassa na vida dessas pessoas. Por quê? Porque não é a função desses órgãos, né? Esses órgãos devem comunicar fatos, movimentações atípicas e não promover devassa na vida de pessoas. Você eleger alvo, eleger pessoas como se fossem inimigos e promover uma devassa, vasculhar toda a vida dessa pessoa, não é compatível com o direito penal no Estado Democrático de Direito. Um dos casos bastante conhecidos que ficou paralisado por conta dessa discussão no STF é de Flávio Bolsonaro. Caso o resultado seja esse que você comentou, o que vai acontecer com esse caso de Flávio Bolsonaro? Eu não conheço as particularidades do caso, mas a tendência é o quê? Então, se ficar decidido que o antigo COAF não pode enviar, não pode promover a quebra de sigilo financeiro, bancário, fiscal das pessoas e mandar isso para o Ministério Público, e se o caso do Flávio tiver acontecido isso, essas provas são nulas, são provas ilícitas. Isso deve ser anulado. Mas não toda investigação deve ser anulada, não toda investigação deve ser jogada fora. Não, ele pode sim continuar sendo investigado, desde que haja autorização judicial, comece uma nova investigação, né? Uma investigação lícita, né? E aqui a gente é muito transparente, né?
E não é porque é o Flávio Bolsonaro, porque é o Carlos, não é porque são pessoas que têm desprezo pelo Estado Democrático de Direito, pessoas que têm desprezo com o direito de defesa dos outros, que a gente deve agir com esse mesmo arbítrio com relação a eles. Eles, tanto quanto quaisquer outras pessoas, devem sim ter o seu direito à ampla defesa, o seu direito ao contraditório, o seu direito de não ter uma devassa em suas vidas, deve sim ter uma investigação correta, uma investigação conforme a Constituição e conforme o Código de Processo Penal, né? Que se há suspeitas, se há movimentações atípicas, que se pleiteie uma ordem judicial e se quebre o sigilo do Flávio e encontre eventual rachadinha no gabinete dele, o que for relação dele com o Queiroz. Isso tem que ser investigado, sim, urgentemente, mas tem que ser investigado conforme a lei. Perfeito. Muito obrigada pela aula, Fernando. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui com vocês. Um beijão para você e para todos aí no estúdio. A gente agradece demais. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.